de Deus, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Tudo bem, meu querido? Você está no canal Eliel Nunes. Peço que você se inscreva aqui no nosso canal se você gosta do conteúdo bíblico, se você gosta de palavra, se você gosta de crescer na graça e no conhecimento, sempre com palavras de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos estar falando sobre uma palavra interessante, até mesmo uma curiosidade de alguns. O que é teofania? Algumas pessoas já ouviram falar o termo teofania, mas não conseguem entender o significado, certo? Uma vez que a palavra em si, teofania, não vai estar encontrada na Bíblia. Você não vai encontrar essa palavra na Bíblia, teofania, certo? Então nós vamos entender o que significa isso em termos teológicos para você que gosta de estudar a Bíblia, para você que gosta de pregar a palavra, você que quer conhecer mais de Bíblia, crescer na graça e no conhecimento, você está no lugar certo. Você está no canal Eliel Nunes, sempre com palavras de Deus aí para o seu coração, tá bom? Caso você já seja inscrito no nosso canal, pode compartilhar essa mensagem com mais alguém e deixar o seu gostei aqui embaixo para nos ajudar a tornar essa mensagem mais relevante. Então, teofania é uma manifestação visível do próprio Deus no Antigo Testamento. A palavra teofania tem origem na combinação de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e phainein, que significa mostrar ou manifestar. Portanto, literalmente, teofania significa manifestação de Deus. O Antigo Testamento registra alguns casos de teofania. Todos eles aconteceram em momentos decisivos da história da redenção, quando Deus resolveu deixar-se ser visto por alguém com o objetivo de comunicar sua vontade a tal pessoa. É importante também não confundir os registros bíblicos de teofania com o uso da linguagem antropomórfica no Antigo Testamento. O antropomorfismo é um recurso de linguagem em que o escritor bíblico atribui características humanas a Deus para tornar mais clara a sua mensagem. Mas as teofanias constituem uma manifestação real de Deus. Então vamos ver aqui características das teofanias na Bíblia. As teofanias bíblicas não foram exatamente iguais umas às outras. Nas teofanias, Deus assumiu diferentes formas visíveis para se revelar a cada pessoa. Há teofanias que se deram através de sonhos e visões, enquanto outras aconteceram bem diante dos olhos físicos dos homens. Aqui podemos destacar algumas importantes características que distinguem os tipos básicos de teofanias registradas na Bíblia. Em primeiro lugar, algumas teofanias ocorreram em forma simbólica. Isso significa que Deus, algumas vezes, se manifestou a alguém não em forma humana, mas através de símbolos. Mas isso não quer dizer que tal manifestação da presença de Deus foi menos real que uma teofania em forma humana. Alguns exemplos de teofanias em forma simbólica são o forno de fumaça e a tocha de fogo, na ocasião em que Deus selou sua aliança com Abraão. Você encontra isso lá em Gênesis capítulo 15, versículo 17. A coluna de nuvem também, durante o dia, e a coluna de fogo durante a noite, que guiava e iluminava o povo de Israel no deserto. Você lembra dessa passagem? Está lá em Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22. Também a vez em que os israelitas viram e ouviram os trovões e os relâmpagos, o som de buzina e o monte Sinai fumegando com a manifestação da presença de Deus. Está lá em Êxodo 20, 18 ao 20. Temos também a nuvem que entrou no tabernáculo e posteriormente no templo de Jerusalém. Em segundo lugar, outras teofanias ocorreram em forma humana e tangível. Deus assumiu a aparência ou corpo humano em caráter temporário. Sem dúvida, dois dos exemplos mais conhecidos são a ocasião em que o Senhor visitou Abraão, como se fosse um viajante, lá em Gênesis 18, a vez em que Jacó lutou com um homem no Val de Jaboque. Lembra dessa história? Está lá em Gênesis 32, 24.
onde Jacó agarra aquele homem, aquele anjo, e luta com ele no Val de Jaboque, depois ele é ferido na coxa, e ele diz que não iria soltar o anjo, não iria largar até que fosse abençoado. Dentro dessa categoria de teofania também estão aquelas em que Deus se manifestou através do que os escritores bíblicos chamam de o anjo do Senhor. Moisés, por exemplo, viu o anjo do Senhor, e quando fala o anjo do Senhor com letra maiúscula, aqui apresenta também uma teofania, uma aparição visível e até mesmo tangível de Deus. Então Moisés viu o anjo do Senhor no meio da sarça ardente, e se tratava ali de o próprio Deus. Mas é verdade que nem sempre a designação anjo do Senhor na Bíblia se refere a uma teofania. Isso é bom a gente destacar para a gente entender e não confundir as coisas. Há também o termo cristofania. Os estudiosos da Bíblia ainda destacam que na maioria das teofanias em forma humana, se não em todas elas, principalmente quando se trata de o anjo do Senhor, o que pode ter ocorrido é uma manifestação pré-encarnada de Cristo. Eles observam certas características interessantes em algumas dessas teofanias. O mensageiro que se manifesta a alguém fala como Deus na primeira pessoa do singular. Ele age como Deus e demonstra uma autoridade que só pertence a Ele. Outro ponto a destacar, ele é reconhecido como Deus pelas pessoas a quem se manifesta. E também ele é capaz de receber adoração. Então observe que toda vez que há uma manifestação, uma aparição de Deus no Antigo Testamento, ele recebe adoração. Por quê? Porque os anjos de Deus não recebem adoração. Se alguém se prostrar diante de um anjo de Deus para o adorá-lo, ele não aceita adoração. Ele atribui a Deus toda a adoração. Porém, se houver alguma manifestação no Antigo Testamento onde um homem ou uma mulher se dobra e adora, e aquela manifestação ou aquela pessoa em si que ela está aparecendo receber aquela adoração, isso nos indica que ali há sim uma manifestação de Deus, do Deus invisível que tornou-se visível para se apresentar ao homem. Então, como pode alguém falar como Deus, agir como Deus e ao mesmo tempo se distinguir dele? Bons expositores bíblicos têm procurado responder esta pergunta apontando para a doutrina da Trindade. Somente alguém que é Deus pode falar e agir como ele e ainda assim se distinguir dele, não em essência, pois ele é um, mas em três personalidades diferentes. Portanto, provavelmente essas teofanias tratavam-se do aparecimento do pré-encarnado Filho de Deus. Na teofania presenciada pelos pais de Sansão, isto parece claro. O anjo do Senhor reivindica o mesmo nome que é atribuído a Cristo pelo profeta Isaías. Você pode conferir essa palavra lá em Juízes, capítulo 13, a partir do versículo 18, onde o anjo do Senhor aparece aos pais de Sansão, fazendo a promessa do filho, e Isaías 9,6. Isaías 9,6 vai dizer que um menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quando o anjo do Senhor também aparece aos pais de Sansão, eles perguntam: qual é o teu nome, para que nós venhamos te honrar? E ele diz: por que perguntaste qual é o meu nome, visto que é maravilhoso? Louvado seja o nome do Senhor, e nenhum anjo pode ter um nome maravilhoso como o nosso Senhor Jesus Cristo o tem. Agora há uma pergunta curiosa para a gente. Há ainda teofanias hoje? Além de as teofanias do Antigo Testamento ter como finalidade tornar a vontade de Deus conhecida em determinado contexto, elas também possuem um significado muito mais amplo e profundo. Elas apontavam para um propósito redentor e para uma esperança escatológica. A realidade das teofanias do Antigo Testamento encontra seu cumprimento pleno e final na bênção da vinda do Filho de Deus ao mundo. É possível dizer que cada uma dessas teofanias em forma humana registradas no Antigo Testamento
prefigurava o milagre da encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Cristo é a teofania permanente. Nele está a consumação da revelação de Deus aos homens. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo João escreve que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. O apóstolo Paulo diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1, versículo 15. O escritor de Hebreus ensina que Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem da sua pessoa. Por fim, o próprio Cristo enfaticamente declara: quem vê a mim, vê o Pai. Glórias a Deus. Está lá em João capítulo 14, versículo 9. Portanto, não há mais qualquer necessidade de que ocorram novas teofanias como aquelas registradas no Antigo Testamento. Os crentes do Antigo Testamento viveram num período em que eles criam no Salvador prometido que havia de vir e tinham pequenos vislumbres do cumprimento dessa promessa através das teofanias. Hoje vivemos num período em que cremos no Salvador que já veio. Graciosamente desfrutamos de um estágio superior da revelação de Deus na história da redenção. Então podemos enxergar a promessa divina já cumprida na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo habita em nós pela pessoa do Espírito Santo de Deus, e isso é maravilhoso. É bem verdade que a Bíblia nos afirma que alguns, sem saber, hospedaram até anjos. Ou seja, é possível sim que alguns anjos se apresentem em forma física, em forma humana, sem até mesmo que você saiba. E isso acontece com muita frequência. Os anjos, quando se apresentam, eles não vão se apresentar com asas, não vão se apresentar com auréola na cabeça. Na maioria das vezes se apresentam como homens. É possível se apresentar um anjo de forma poderosa, gloriosa? Sim, com certeza. Para Deus nada é impossível. Mas na maioria das vezes eles se apresentam de forma humana. E é bem possível que você já tenha encontrado já algum anjo na sua vida que te ajudou em alguma questão, que te orientou, te aconselhou sem você saber que era um anjo do Senhor. E Deus assim o fez para te guardar, te abençoar, te orientar, e você nem mesmo percebeu que era o anjo do Senhor. Deus ainda hoje faz milagres, faz maravilhas através dos seres celestiais. E a presença dele é manifesta na sua vida através do Espírito Santo de Deus. Amém? Espero ter ajudado você com essa palavra, que tem o intuito de fazer você crescer na graça, no conhecimento, no temor do nosso Senhor Jesus Cristo e te ajudar a conhecer mais a Bíblia. Você que gosta de pregar a palavra, você que gosta de ensinar, ou até mesmo você que gosta de conhecer para viver e aplicar a Bíblia na sua vida, você está no lugar certo. Você está no canal Eliel Nunes, sempre com palavras de Deus para o seu coração. Você que já é inscrito, deixa o seu gostei e compartilha esse vídeo no nome de Jesus.